Nós temos compartilhado com vocês dois livros da Bíblia, onde nós temos buscado perceber os princípios bíblicos que nos apontem os caminhos que estão entre a restauração e a conquista. Um dos primeiros princípios nós aprendemos foi o seja forte e corajoso, a coragem. E na semana passada a irmã Eliane compartilhou conosco sobre a intercessão, a importância de nós alinharmos o nosso coração com a vontade de Deus. Ouvimos que quando Deus está por fazer algo, Ele convida primeiramente as pessoas a orarem. Quando você percebe necessidades, antes de você agir, você deve se voltar em intercessão. E quando nós oramos a sua própria palavra, isto faz uma diferença enorme entre você viver ou não os planos e propósitos de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema realizar sonhos e viver o impossível. Realizar sonhos e viver o impossível. Nós vamos dar continuidade no livro de Neemias, agora no capítulo 2. Para você perceber por que o chamado de Neemias era viver sonhos e também vivenciar o impossível, é que alguns aspectos, quando você lê o livro, alguns aspectos históricos na Bíblia, a gente não consegue por vezes nos situarmos cronologicamente de quanto tempo isto já está acontecendo. Para você ter uma ideia, aqui quando Neemias ele busca o Senhor e se apresenta ao rei, pedindo-lhe a oportunidade, a possibilidade dele liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém, tem dois eventos importantes que você precisa entender. O primeiro deles, do ponto de vista cronológico, é que já passaram-se 120 anos que a cidade de Jerusalém estava destruída. Já tinha se passado em torno de 60 a 70 anos que o povo já tinha retornado do cativeiro. Ou seja, a disciplina de Deus durou 70 anos. E antes disto, se você lê Esdras capítulo 4, você vê que houvera uma tentativa de reconstruir Jerusalém. Porém, eles foram acusados de se rebelarem contra o rei, contra Artaxerxes. Então, quando você olha para uma situação que você já tentou e não deu certo, e se você se colocar na ideia de já passaram 120 anos e ninguém se levantou para poder fazer alguma diferença. Uma das coisas que eu aprendi é que quanto mais tempo você tem algum comportamento ou alguma situação, é mais difícil de você mudar. Quanto maior a história, por exemplo, de uma igreja, é tão difícil de você lidar com alguns paradigmas. Alguns de nós temos inúmeros paradigmas na nossa história familiar, na nossa história financeira. E quando nós somos convidados por Deus para viver algo que não é comum, nós chamamos isso de sonho. E para acontecer, precisa da intervenção de Deus. Então, para você entender o contexto, por que sonhar e viver o impossível foi uma realidade na vida de Neemias. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2 e vamos aprender algumas lições até o versículo 10. Primeiro aspecto que eu quero que você complete ali no seu esboço é que Deus usa pessoas que sonham os seus sonhos e não que têm ilusões. Deus usa pessoas que sonham os seus sonhos e não têm ilusões. Qual é a diferença entre o sonho e ilusão? As duas podem apontar para o futuro.
As duas podem falar de projetos, tanto sonhos quanto ilusões. As duas, elas podem expressar desejos. Elas podem apontar, inclusive, necessidades. Mas sonhos e ilusões, elas fazem muita diferença. Quem tem sonho, ela tem uma imagem do futuro, há uma clareza, há um objetivo. Porém, na ilusão, você tem todas estas coisas, mas elas não acontecem. Elas não respondem, muitas vezes, a necessidades. Elas apenas manifestam intenções. E, principalmente, entre sonhos e ilusões, é que nos sonhos você faz algo por aquilo. Há um processo nisto. Agora, em ilusões, você nunca faz absolutamente nada. Fica apenas com o desejo. Essa é uma grande diferença. Muitas vezes eu escuto jovens dizendo: qual é o seu maior sonho agora? Nos próximos 5 anos. Alguns deles vão dizer casar. Outros deles vão dizer: eu quero o meu apartamento, eu quero uma casa. Outros vão dizer: eu quero ser um instrumento. A segunda pergunta que eu faço geralmente para eles é: o que você está fazendo para viver esse sonho? A maioria deles não está fazendo nada. Então eu digo: então você não tem um sonho, você tem uma ilusão. Os sonhos, para serem vivenciados, eles precisam de fé. E a fé tem a ver com a palavra de Deus e com a orientação de Deus. Então você vê Neemias, no primeiro capítulo, já se passaram 4 meses. Ele ouviu que Jerusalém está destruída, os seus muros estão derribados, as suas portas estão queimadas, o povo está em profunda humilhação e miséria, em fome, e ele chora, mas não é um choro apenas de queixa, não é um choro apenas de murmuração, é um choro diante de Deus. E durante estes 4 meses de intercessão e de oração, algo diferente acontece na vida dele. Então no versículo 1, no capítulo 2, nós lemos assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Primeira coisa que você vai compreender, irmãos, que a tristeza faz parte da vida. Eu tenho conversado com muitas pessoas que numa espiritualidade, que eu chamo de pseudo-espiritualidade, parece que toda manifestação de tristeza, de lamento ou de choro é sinônimo de falta de fé. E não é verdade. Eu gosto demais da cultura judaica, porque eu acredito que na cultura judaica eles tinham elementos extremamente saudáveis para lidar com as nossas situações emocionais. Uma delas é que quando uma pessoa estava triste, ela poderia exteriorizar essa tristeza. Ela colocava panos de saco, colocava cinza sobre sua cabeça e saía lamentando. Você encontra até um livro chamado Lamentações. Você encontra salmos de lamentação. Você encontra passagens claramente que as pessoas poderiam lamentar e chorar e sofrer. O rei Neemias, sendo copeiro, aquele que experimentava o vinho, um cargo de profunda confiança, nunca tinha se apresentado ao rei com esta tristeza. Nós aprendemos que para você ser um intercessor, você precisa ter empatia e compaixão, olhar para aquilo que está acontecendo. Alguns de nós queremos evitar o sofrimento, então nós não nos expomos a situações que são difíceis, porque por vezes nós não sabemos o que fazer. E eu quero te dizer, é verdade, as obras de Deus não são realizadas pela nossa força, mas muitas vezes podemos levar estas angústias diante do Senhor e ouvimos dele qual é a sua direção. Por isso você vai aprender que os sonhos de Deus
precisam ser gerados nos bastidores de um quarto de oração. O convite de Deus, ao perceber necessidades, você não deve sair já agindo. Sim, Deus deseja que algo aconteça, mas não é você que vai dizer para Deus o que tem que ser feito. Você precisa entender que o primeiro chamado ao perceber algo que precisa acontecer é no quarto de oração. Os sonhos de Deus, eles são gerados num tempo de oração, de intercessão e de secretos. As ilusões, elas são impulsivas. Elas são baseadas no nosso potencial. Nós olhamos para a nossa capacidade e os nossos recursos. Quando você leva desejos e sonhos para ser aprovados pelo Senhor, e se eles permanecem ainda, então você pode começar a perceber que há um sonho de Deus. Nem todo desejo é um sonho de Deus. Aliás, Tiago nos alerta sobre este perigo. Ele diz que muitos não recebiam as suas orações, porque o que eles pediam para os seus próprios prazeres e os seus próprios desejos. Irmãos, antes de nós sermos usados por Deus, nós precisamos primeiro ser quebrantados. Antes de chorarmos pelas causas que afetam o povo, nós precisamos chorar pelos nossos próprios pecados e pelos pecados do povo. Antes de nós buscarmos recursos da terra, precisamos buscar os recursos do céu. Neemias se humilha diante de Deus durante 4 meses, e ali, durante esse tempo de intercessão, os sonhos são gerados. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu uma frase que eu tenho compartilhado para você durante esse tempo. Muitos líderes sentiram-se vocacionados, não ouvindo uma voz mística, mas abrindo os olhos para a realidade à sua volta. Quando os olhos são abertos, o coração é aquecido, os pés são acelerados, as mãos são acionadas e a obra é feita. Por isso que nós estamos dizendo, irmãos, esta igreja já teve muitas caminhadas de oração. Já oramos, e eu já ouvi que se orou nos diversos pontos da cidade, nas entradas, abençoando quem entra e também intercedendo por quem também está saindo. Aliás, nós estamos na entrada da cidade, para que todo aquele que entra seja abençoado, e todo aquele que sai seja enviado às nações. Mas agora, o chamado é para que nós intercedamos em 5 pontos, no norte, no sul, no oeste e eu sempre esqueço o outro. É isso mesmo. E no centro. E no centro, me dá branco todas as vezes. E no centro, a ideia é nós orarmos para que Deus mostre-nos como nós vamos alcançar esta cidade. Não somente a nossa cidade, mas o nosso vale. Quando algo acontece, irmãos, sempre é resposta de oração. Então, neste sábado 7, às 8 horas, nós queremos que você esteja aqui, para nós sairmos nesse lugar de oração. Se você mora na região norte, precisamos de você. Você nos ajuda, porque eu e o pastor Eliezer, nós não conhecemos a cidade direito, então nem sabemos onde fica o norte, se bobear, né? Então nós queremos que você nos ajude, né? Assim também no sul, assim também no oeste, quanto no oeste. Acertei? Leste, meu Deus do céu, este e leste. Mas eu falei isso, oeste, gente, leste e o oeste. Leste e o oeste. É isso mesmo, vocês entenderam, né? E no centro, então eu quero conduzir um grupo que vai para o centro. Nós vamos orar na prefeitura, que aí eu não me perco, entendeu? Eu vou estar orando. Então venha nesse feriado. Às 10 horas nós vamos terminar lá. Por que isso? Porque, amados, nós precisamos perceber e entender o que Deus deseja fazer.
Eu tenho dito para vocês que o milagre do impossível não é a construção do templo, não é. O templo só faz sentido por causa das pessoas. O milagre de Deus é a transformação de uma vida, de uma família, de um casamento. O sonho das coisas impossíveis é que a nossa nação se transforme. O sonho das coisas impossíveis é que o tempo do avivamento, da mudança de vida, aconteça em muitas pessoas. Sonhos são cultivados, irmãos, por hábitos e conquistas progressivas. Por favor, complete ali. Sonhos são cultivados por hábitos e conquistas progressivas. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou. Olha que hábito lindo, gente. O hábito de você poder mostrar alegria, gratidão. Alguns anos atrás eu li uma história que eu gostei demais. Não sei se é verdade, mas sempre tinham, sabe aquela coisa de você entrar e cumprimentar uma pessoa? Então tinha uma pessoa numa fábrica que todas as vezes que ele entrava, cumprimentava o porteiro com um bom dia e com um até logo. E era uma fábrica que tinha uma câmera fria naquela fábrica, não lembro de que era, eu li a história. Mas teve um dia que este homem não saiu. E o porteiro fez um alerta. Ele diz assim: todas as pessoas saíram, mas eu tenho certeza que teve alguém que não saiu. Alguma coisa aconteceu. E eles disseram assim: mas como? Você não pode ficar guardando o rosto às pessoas de mais de 2.000 empregados. Ele diz: mas esse eu sei que não saiu. Aí eles foram ver e de fato tinha ficado preso numa câmara fria. Por que ele soube? Porque sempre ele saía e dizia: até logo. Sonhos são construídos com hábitos contínuos. Sonhos, você imagina se você tivesse Neemias, fosse um camarada mal-humorado e carrancudo, não faria diferença nenhuma. A tristeza de Neemias não era uma tristeza manipuladora, não era aquele hábito para você mostrar que você não gosta porque você quer que alguém sinta pena de você, ou porque você gostaria que os outros fizessem alguma coisa. Não tinha este hábito, mas sim, no rosto dele aparecia tristeza. E esta tristeza foi a abertura para algo extraordinário que estava por acontecer. Em segundo lugar, complete. Os sonhos de Deus levam tempo para serem vivenciados e requerem sabedoria para comunicá-los. Os sonhos de Deus levam tempo e requer sabedoria para comunicar estes sonhos. Não são rápidos, eles vão sendo construídos por fases. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Esta tristeza só pode ser do coração, com muito medo ou com muito temor, porque o rei poderia mandar matar, haveria alguma coisa esquisita, poderia desconfiar de algum planejamento ou alguma outra coisa, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Depois no versículo 11 você vai encontrar outra dica para falar sobre sonhos. Ele diz: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias permanecia ali, saí de noite com alguns dos meus amigos e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Aqui você vê habilidades de comunicação. A habilidade de comunicação começa não apenas pelo que você vai falar,
mas ela começa com o tempo do que você vai falar. Sonhos não se revelam em qualquer momento e para qualquer pessoa. Você percebe que Neemias, quando chegou em Jerusalém, ele ficou 3 dias observando. Nós vamos aprender quando fizemos planejamento sobre essa importância de levantar dados e observar. Mas ele observa, e ainda que ele já tinha todas as orientações e recursos, e já tinha um projeto, ele diz que durante aqueles 3 dias, ele não falou absolutamente nada para ninguém. Por quê? Uma estratégia de chamar a atenção. É igual quando você diz para uma mulher: tem um segredo para te contar, mas daqui a 3 dias eu te falo. Jesus amado, né? Ela já vem, é uma estratégia. Você tem a ideia de gerar curiosidade, mas ao mesmo tempo poder ter atenção de algo importante a ser comunicado. Outra sabedoria, sim, você percebe algumas estratégias de Neemias. Há medo. Lembre-se que o rei já tinha proibido que Jerusalém fosse reconstruída. Já tinha lançado um decreto. E se você for olhar a história como de Esther, um rei mudar um decreto é algo extremamente difícil. Nós estamos lidando com coisas impossíveis. Primeira sabedoria dele, ele usa algo que o rei valoriza e que é de profundo valor para comunicar. Ele usa a memória dos ancestrais. Em toda a cultura oriental, até hoje, o lugar onde estão enterrados os descendentes e a própria memória descendente é extremamente importante e valorizada. Ele poderia falar qualquer coisa, mas ele está respondendo. Preste atenção à sabedoria. Como não ficar entristecido? Segunda dica, ele não falou que era Jerusalém. Porque se ele tivesse falado, é Jerusalém, ele já sabia qual era a fama de Jerusalém, cidade rebelde. Ele diria, não. Então ele fala, como não ficar triste, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está destruída, está em opróbrio, está em sofrimento. Isto é uma sabedoria para comunicar. Sonhos não se falam para qualquer pessoa. Sonhos não se falam em qualquer momento. Sonhos se partilham com inteligência, com sabedoria, com entendimentos. Sonhos precisam ser construídos, por isso, com o tempo, isto faz toda a diferença. Antes dos sonhos serem vivenciados, o caráter dos que sonham é trabalhado de modo a ser provado e aprovado por Deus. E aqui você precisa revelar fé, perseverança. Onde o caráter de Neemias aparece? Por que Deus escolheu Neemias? Você já percebe só na fala de dizer, nunca antes tinha estado triste. Segunda, ele teme. E antes de responder, ele usa a honra. Ele diz que viva o rei para sempre. Não é um olhar de desprezo, não é um orgulho, não é uma soberba, há uma humilhação, é um caráter aprovado por Deus. Sonhos acontecem quando o nosso caráter ele é primeiramente provado e aprovado por Deus. Muitas vezes nós ficamos no deserto porque nós não somos provados. Aliás, nós não somos aprovados quando somos provados. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, apresenta-te a Deus aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar. Às vezes, irmãos, nós estamos mais preocupados com a aprovação das pessoas do que com a aprovação de Deus. Os sonhos, antes de você ser usado por Deus, você vai ser provado em muitas áreas da sua vida. Em muitas.
senão em todas. Porque Neemias, ele ocupava, irmãos, uma posição de absoluta confiança. Ele era copeiro do rei. A vida do rei estava na sua mão. Neemias reafirma sua fidelidade ao rei, dizendo: viva o rei para sempre. Fidelidade é a marca dos homens usados por Deus. Pessoas infiéis não são confiáveis e jamais serão poderosamente usadas por Deus. Não se preocupe primeiro com a sua reputação. Reputação é aquilo que as pessoas dizem sobre nós. Preocupe-se com o seu caráter. Caráter é aquilo que você realmente é. Moody dizia: caráter é o que somos em meio à escuridão, quando ninguém está nos olhando. É isto que é caráter. Não se preocupem com a sua reputação. A sua reputação Deus defende. Não se defenda do que os outros estão dizendo. Apenas olhe para o seu caráter, que você se encontre aprovado por Deus. Se encontre aprovado por Deus. Porque você vai passar por testes para viver os sonhos de Deus. É preciso ter sabedoria para saber a hora certa de agir no sonho. É preciso agir no tempo de Deus. A oração e a prudência andam de mãos dadas. Oração e prudência andam de mãos dadas. É interessante que no versículo 4, antes dele de fazer o pedido ousado para o rei, ele diz assim: e eu orei. Quando ele pergunta por que o seu rosto está triste, ou o que eu posso fazer por você, ele já tem um plano, ele já tem um projeto. Mas mais uma vez ele ora. Ele ora. É dependência de Deus, é prudência. Ele saberia que poderia morrer, então não vai de peito aberto. Ele vai com inteligência, ele vai com tato e trato. Por isso, os sonhos de Deus não são individuais, irmãos. É o primeiro teste para você saber se seu sonho é de Deus. Os sonhos de Deus não é para você. Os sonhos de Deus ampliam muitas vidas, muitas famílias, tem a ver com o reino. Os sonhos de Deus não são individuais. Vivenciá-los requer envolver pessoas. E isto exige tato e trato. Pastor, como eu vou saber se eu tenho uma ilusão? Eu pergunto para você: o seu sonho vai abençoar quem? O seu sonho vai impactar quem? Talvez aí você vai perceber que isto é uma ilusão, é apenas um desejo humano. Os sonhos de Deus, para vivenciá-los, nós precisamos desse tato e desse trato. O tato, voltamos na habilidade de responder. Olha só, e respondi ao rei, costumo dizer, Jesus nos ensinou isso, Neemias também. Perguntas difíceis se respondem com outra pergunta. Não saia abrindo a boca e manifestando o seu desejo. Eu tenho orado pelo nosso presidente da república, porque ele não tem tato nenhum. Não tem. Ele precisa entender que o cargo dele é maior do que a pessoa dele. E ele abre a boca porque ele pensa que sabedoria é falar tudo o que a gente pensa. Não, querido, não é sábio você falar tudo o que você pensa. Pensar tudo antes de você falar, isto é sabedoria. Jesus respondeu, ele fez aproximadamente 330 perguntas, respondeu apenas 3 delas. É necessário ter trato e tato, habilidade do que você está vivendo. Ele está dizendo assim: olha, se for do agrado do rei, e o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, aqui segundo a sabedoria, gente, estando presente quem? Grifa ali, estando presente a rainha,
sentada a seu lado, perguntou-me: quanto tempo leva a viagem? Aqui já vem os detalhes. Eu acho maravilhoso esse texto. Sabe por quê? Porque ele poderia ter falado quando ele estava sozinho. Mas você que é um homem inteligente sabe que quando as mulheres estão presentes, os detalhes e a conversa é outra. É outra. Eu, por exemplo, percebi no planejamento do nosso projeto que não tinha nenhuma mulher, só tinha homem. Aí eu falei assim, isso aqui está faltando coisa. Está faltando. Chamei a mulherada, rapaz, o negócio virou outra coisa. Porque a gente engole, não tem, a gente se perde, há coisas que elas veem que nós não vemos. Aqui os autores não afirmam, mas é uma possível interpretação. Eles dizem, se esse Artaxerxes é aquele mesmo lá, né, na genealogia, na cronologia, a ideia que ele está falando é que não era a esposa, porque a esposa não tomava decisões juntamente com o rei. Quem deveria estar sentado, dizem alguns, talvez seja provavelmente a mãe do rei, a mãe rainha, que deveria estar sentada, e não a esposa. E muitos autores dizem que se fosse a mãe rainha, provavelmente seria quem? A própria Esther. A própria Esther. Então não é uma explicação clara, tá bom? Mas é uma possível interpretação. O certo é, sendo a mãe rainha ou não, ou sendo Esther ou não, a pergunta e a intervenção dela foi sensacional, porque na verdade ela vai dizer quanto tempo vai demorar. Adivinha quanto tempo ele falou? Se você for contar, 12 anos. 12 anos. Então não era uma viagenzinha. Foram 12 anos que Neemias esteve ali. Então o tato e o trato começa primeiramente com quem você está conversando. Eu às vezes mentoreio pessoas e líderes. E uma das primeiras coisas que eu ensino para eles é perceba com quem você está falando. A sua comunicação não parte do seu conteúdo, nunca. A sua comunicação vai partir de quem é a pessoa com quem você está conversando. Existem pessoas que elas se empolgam com o sonho, mas existem pessoas que não se empolgam com o sonho, elas se empolgam com o processo. A rainha não era o sonho, era o processo. Eu sou casado com uma pessoa assim, que não se empolga com as minhas ideias, porque ela sabe que as minhas ideias geralmente não vão dar certo, porque ela está pobre de detalhes. Eu não tenho a mínima ideia, né, de como vou fazer. Eu já aprendi isso há alguns anos, né? Às vezes eu ficava até bravo, admito e confesso, porque eu achava que ela não gosta das minhas ideias. Na verdade, ela é muito mais concreta e ela sabe que eu tenho muita ilusão. Ela sabe. Eu falo, vamos fazer tal coisa. E ela fala assim, Fernando, como? Quando? Que tempo? O que vai custar? Aí eu falo assim, nossa, eu não pensei nisso tudo. Hoje já não. Hoje eu já apresento primeiramente os sonhos, escuto as ideias, testo várias coisas, aí eu já venho e falo assim, vai acontecer. Entendeu? Então não adianta você apenas, na hora de comunicar, se eu desejo comunicar para a Sueli e dizer, vamos fazer uma viagem. Não adianta eu dizer para ela, vamos fazer uma viagem. Eu tenho que dizer assim, olha, encontrei um lugar, vai custar tanto, vai parcelar, tenho o hotel, já sei, e não é que quando você está afim, aí sim, não adianta eu ficar dizendo, vou fazer uma viagem, porque não empolga. Agora eu, querido, se você chegar para mim, vamos fazer uma viagem, eu falo assim, vamos. Você fala assim, para onde? Não sei, mas viajar é bom demais. Você está entendendo? Então pessoas, você requer comunicar, trato e tato de sonhos, perceba quais são as pessoas que você deseja viver naquilo. Eu tenho falado para as meninas, para o pessoal da equipe que trabalha comigo, falar assim, pastor, tem uma pessoa que quer trabalhar com a gente, fala assim, não prometa nada, mas escute. Tem um negócio, não prometa nada, levante dados, levante informações. Por quê? Porque ali depois nós vamos avaliar. Isto é trato e trato. Perceba como você vai coordenar. Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Rainha, marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu
fosse. Oh, glória! Pensou? Progressivamente. Você acha que isso foi o mais difícil? Não, o mais difícil estava por vir, sempre assim. O mais difícil é a próxima etapa. Primeiro. O que mais? Terceiro lugar. Viva sonhos. Vivemos sonhos quando eles se tornam claros. Vivemos sonhos quando eles se tornam claros. Não são mais ideias. Agora há coisas concretas nelas. Ações já foram tomadas. Planejamento já há. Porém, eles devem visar a glória de Deus e a edificação do seu povo. Sonhos de Deus visam a sua glória e tem como grande objetivo abençoar pessoas. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderei levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão, olha a glória de Deus, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Foi progressivo, por quê? Porque primeiro o rei percebe. Ele faz uma pergunta. A rainha intervém. Ele faz o pedido ousado: me deixe ir. Deixe você ir. E agora? Agora, como eu trabalhei, eu fiz o trabalho de casa, do bastidor, levantamento de recursos, necessidades, potencialidades, eu já tenho pronto isso. Eu já sei como vai acontecer. Eu vou ouvindo, mas vai chegar um momento, pastor, o que eu vou fazer? Enquanto o sonho não aconteça, trabalhe por ele. Pense nele, escreva, coloque projetos, não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Faça orações por eles. Lembro uma vez que eu falei para um jovem, ele me diz assim: pastor, eu tenho um problema, sou solteiro, e eu acho que ninguém vai casar comigo. Aí eu falei assim: mas por que você pensa nisso? Eu falei assim: porque eu já passei dos 35, dos 40, né? Eu sou soro positivo, e eu acho que eu nunca vou conseguir casar. Aí eu falei assim: você precisa primeiro buscar a Deus e não o casamento. E em segundo, você tem que ter atos de fé. Ele falou assim: o que é atos de fé? Atos de fé, se eu te perguntasse, você está namorando, você quer casar, você vai levar essa mulher para onde? Ele falou assim: para lugar nenhum, porque eu não tenho nada. Eu falei assim: então, meu querido, né? Não rola. Mas ele falou assim: você está dizendo que eu tenho que comprar alguma coisa, um terreno? Eu falei assim: sim. Mas eu não tenho nem namorada. Eu falei assim: você tem fé ou não tem fé? Eu falei assim: eu tenho. Eu falei assim: eu vou comprar. Ele falou assim: meu pastor é meio maluco, eu vou comprar. Ele comprou. Lá no Cafundão do Judas. Eu falei assim: mas eu não quero morar lá não, mas o que você pode? Eu falei assim: você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você compra no Cafundão do Judas e o dia que aparecer alguma coisa você já tem. Como que você quer alguma coisa que você não tem? Aí ele falou assim: tá bom, meu pastor é maluco. Ele foi. 3 anos depois ele conheceu uma jovem. Aí veio o primeiro momento difícil. Conto ou não conto o que eu tenho? Fala assim: no terceiro encontro você conta. Mas se ela quiser falar assim: não é, fazer o quê? A verdade. Terceiro encontro ele contou. E ela decidiu. E eu fiz o casamento dela. Ela também, com fé, tinha uma outra coisa. Os dois juntaram os bens e fizeram uma casa. E eles viveram e hoje eles estão na presença de Deus, servindo diante de Deus. Sonhos se vivem progressivamente. Progressivamente. Você olha para passos de fé. Você crê naquilo que Deus tem como promessa. Nos sonhos de Deus, você precisa estar atento aos sinais que apontam para o milagre.
O primeiro passo no sonho de Neemias era que o rei mudasse sua posição política a respeito ou acerca de Jerusalém. O rei tinha dado uma ordem para paralisar a obra de reedificação da cidade. Isso você encontra em Esdras capítulo 4, versículos 6 e 7. Neemias pede algo que altera o decreto do rei, e o rei ouve. Enquanto um sonho não é vivenciado, você trabalha nele, complete por favor, levantando informações, explorando possibilidades até ter uma direção clara de Deus. Até você ter uma direção clara de Deus. Deus derrama sua provisão sobre aqueles que sonham e planejam processos. Deus derrama sua provisão sobre aqueles que sonham e planejam, sabe? Processos. Ele vem. Os sonhos precisam estar claros. Os sonhos, você tem que ter ideias. Nunca deixe de projetar. Nunca deixe de planejar. Então, se meu sonho é poder, de repente, eu quero ter um mercado. Meu sonho é ter um mercado. Meu sonho é viver, abençoar uma comunidade. Então eu falo, você já sabe quais são quem provê, como se planeja, onde se compra, onde se vende, como se contrata, o que precisa. Você não sabe nada disso, então fala assim, comece estudando, comece formando, comece sonhando, porque quando chegar um dia a possibilidade de um rei com recursos, você tem que estar pronto, porque Deus derrama a sua bênção naqueles que se preparam, naqueles que sonham, naqueles que trabalham. Em último lugar, quando os sonhos são de Deus, irmãos, você deve esperar por oposição. Quando os sonhos são de Deus, você deve esperar por oposição. Sambalate, o Eronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Ficaram muito irritados. Irmãos, Deus nunca nos prometeu ausência de lutas. Deus nos prometeu vitória, sim, mas Ele disse que haveria oposição. A oposição dos inimigos era contínua. O primeiro expediente dos inimigos, irmãos, foi tentar se unir ao povo para reconstruir a cidade. Você vê isso em Esdras, no capítulo 4. Você tem que ter cuidado muito com quem gente você se alia. Com que tipo de gente você partilha? Com que situações, que tipo de alianças você faz? Que tipo de sociedade? Porque o inimigo, ele tem como estratégia sorrateira se infiltrar. Por isso que o tempo todo você precisa de discernimento. E aqui cabe, não se apresse. O segundo foi tentar desanimar o povo de fazer a obra. Isto é no versículo 4 e 5 ainda de Esdras. Eles desanimaram. Todas essas estratégias vão aparecer de novo à medida que nós estudarmos Neemias. O terceiro foi escrever cartas de acusação contra o povo ao rei Medo-Persa para desestabilizá-lo e assim paralisar a obra. É começar a levantar falsas informações, sempre na tentativa. O decreto do rei fez paralisar a obra. Agora Neemias está retomando tudo de novo. E nós vamos estudar lá na frente, ainda em outubro, nós vamos estudar como você vai aprender a lidar mais claramente com a oposição e com a crítica. Neemias nos apresenta muito sobre isso. Você vai ver todas as estratégias que destroem os sonhos de Deus. E os projetos, e Neemias passou por todas elas. Sabiamente enfrentou todas elas. Hoje, apenas eu quero que você saiba para destruir um grande mito. Que quando as coisas são de Deus, o caminho é de bonança. Mentira. Quando as coisas são de Deus, tem muita luta.
Tem muita oposição. Tem muita coisa que tenta não dar certo. Aqui muita gente desanima. Aqui muita gente desiste. Aqui muita gente, no lugar de voltar e correr para Deus de novo, para dizer qual é a saída, qual é o caminho, eles deixam de lado, eles desistem. Você deve ter o seu sonho em mente. Por quê? Para terminarmos, ter um sonho ajuda você a manter o quê? O foco e a canalizar energia. Não gastar energias, recursos com algo que está fora do seu sonho. Por isso que sonhos são importantes para onde você vai. Todo sonho precisa de quê? De oração, de preparo e de perseverança. Todo sonho para ser vivido precisa de oração, de preparo e de perseverança, porque as oposições e os problemas vêm. Mas vá para o foco. Ter um sonho aumenta o valor do grupo, do casamento, da família, dando significado e pertencimento. O grupo se alia, pessoas tornam forte, as coisas caminham e você pode também avaliar a direção que você está tomando. Sonhos motivam e movem as pessoas para o futuro. Motivam e movem pessoas para o futuro. Queridos, aqui está a diferença entre gratidão e acomodação. Alguns homens, eles estão confundindo acomodação com gratidão. E isto minha esposa me ensinou. O que significa ser grato e o que significa ser acomodado. Um dia ela me confrontou e disse que eu estava sendo acomodado. Fiquei bravo. Mas no final eu concordei. Por quê? Porque quando você não vê o futuro, você se acomoda. A acomodação, ela pode ter os sinais da gratidão. Estou feliz, estou contente, está muito bom. Mas a acomodação, ela paralisa no seu desejo. E você não está vendo que é um chamado para abençoar. Você tem que abençoar outras pessoas. A geração dos seus filhos vem aí, os seus netos vêm aí. Trabalhe para abençoar estas gerações. A gratidão é diferente. Eu celebro o que eu tenho, eu vibro o que eu tenho. Eu sei que tendo ou não tendo, eu tenho gratidão. Mas eu estou avançando, eu ainda tenho projetos, eu ainda tenho ideias. Como eu sei quando um pastor está desanimado? Não tem ideia nenhuma. Como eu sei quando um homem está acomodado? Não tem projetos e sonhos nenhum pela frente. O que nos move são os sonhos. Por isso eu termino dizendo, nada acontece enquanto alguém não sonha. Deus usa pessoas que sonham. Nada acontece enquanto alguém não sonha. Deus usa pessoas que sonham. E aqui eu termino lembrando do pastor Batista Martin. Deu branco, como chama? Luther King, isso mesmo. A frase famosa deles, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Eu acredito, meus irmãos, e a minha oração por você durante esse tempo, tem sido que Deus, Ele ressuscite os sonhos que são deles no teu coração. Que Ele traga discernimento se os teus sonhos são sonhos ou são ilusões. Mas que você esteja pronto para receber os sonhos de Deus sobre a sua vida. Deus não é contra você ter sonhos que são pessoais. Ter uma casa, um carro, uma faculdade, um casamento, Deus não é contra isso, faz parte. O que é ruim é você só ter sonhos pessoais. Não há nenhum tipo de outro sonho, sabe? Eu tenho sonhos pessoais, sim. E eles são importantes e saudáveis.
Mas eu só não posso ter esse tipo de sonhos. Senão eu vou ter que olhar para meu coração, que provavelmente só está voltado para mim. Eu preciso também ter sonhos que abençoem pessoas. Que abençoem pessoas. E o caminho é esse. Talvez você precise primeiramente revisitar o que você já sonhou. Porque você pode olhar para uma estratégia. Eu já tentei isso. Eu já busquei isso, não deu certo. Tudo precisa passar por um grande teste do tempo. Eu tenho clamado para que o chamado ministerial se desperte nesta igreja. Eu tenho orado para que, a possibilidade de sonhos para crescer aconteçam. Porque Deus é um Deus que Ele derrama sonhos sobre as pessoas. Agora, vivenciá-los requer vários processos. E nos sonhos de Deus, Ele nos convida para viver o impossível. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Quero convidar você a orar. Primeiro, o olhar que eu gostaria que você tivesse para o seu coração, para a sua mente, confessando diante de Deus os seus pecados. Talvez a incredulidade tomou conta da sua vida. Você não crê mais. Você não acredita mais num Deus que cura, num Deus que transforma, num Deus que pode mudar um esposo, uma esposa, um filho, uma mãe, um pai, num Deus que pode salvar, num Deus que realiza coisas impossíveis. Talvez há algum tempo você disse: Senhor, eu já me frustrei, eu já criei expectativas e elas não aconteceram. Agora é o tempo de você apresentar-se diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoe. Perdoe a incredulidade, perdoe a rebeldia do meu coração. Volta, Senhor, a trazer na minha memória, Senhor, a Tua palavra do que o Senhor já fez. Me ajude, Senhor, a viver o que o Senhor planejou. O que eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Derrama o Teu sangue. E agora que eu vou participar da ceia, Senhor, da aliança no Teu sangue, eu volto os meus pensamentos em gratidão ao Senhor. Obrigado pela Tua provisão. Obrigado, Jesus, pelo Teu imenso amor. É assim que eu oro. Amém.